Fala galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão passando nessa quarentena, né? Ressaltamos aí a importância dessa quarentena, mas não podemos ficar parados. Então, a dica de hoje, ou a dica desse vídeo, na verdade, vai ser para aqueles que estão precisando aí de algum reforço, de alguns pontos importantes para alguns assuntos relacionados com a idade moderna, tá certo? Então, o que é que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui? A gente vai falar sobre as revoluções inglesas no século XVII, que vão ter como consequência nessa mesma Inglaterra a Revolução Industrial. Ainda assim, vamos falar sobre o movimento dos Iluminados e o movimento dos Iluministas no século XVIII. E, ainda assim, vamos falar um pouquinho sobre a independência dos Estados Unidos. Na verdade, nós vamos falar de 3 assuntos que são fundamentais para a gente entender as revoluções burguesas na Europa, beleza? E, na verdade, nós temos aí um reflexo dessas revoluções, desses ideários europeus com a independência dos Estados Unidos. Lembrando que diariamente a gente vai estar postando vídeos, não deixa de, se você ainda não é inscrito no canal, dá essa moralzinha aí pra gente, dá essa curtida, ativa também as notificações e tragam temas pra gente. A gente tá aqui, né, dentro dessa quarentena, mas sempre produzindo vídeo para vocês, porque vocês são de fundamental importância para o nosso canal. Beleza, vamos lá, primeiro tópico, falar um pouquinho sobre as revoluções inglesas. Por que essas revoluções inglesas elas foram tão importantes, né, a ponto de hoje nós estarmos relembrando isso aí? Olha, nós tivemos ali revoluções de cunho políticos, revoluções de cunho religiosos, nós temos revoluções econômicas também. Mas tem um ponto que ele é muito importante nessas revoluções inglesas. A Inglaterra tinha um absolutismo monárquico. O que é isso, Júnior? Um absolutismo monárquico. A centralização do poder na figura do rei, tá? Só que com o passar do tempo, com as mudanças impostas, né, em pleno século XVII, surge uma classe, né, que vai ser fator importante, ter um fator importante na economia e que vai querer também participar da política. De quem nós estamos falando? Sim, da burguesia. A burguesia já participava da economia e queria participar das decisões políticas. Então ela começa a entrar no parlamento. E o que é que acontece? Ainda no século XVII, certo? Em 1689, nós vamos ter a assinatura do Bill of Rights, ou seja, a Declaração de Direitos. O que aconteceu? Qual foi a mudança mais importante nessa assinatura do direitos, né? Exatamente, a monarquia absolutista cai na Inglaterra no século XVII. Surge um novo modelo de monarquia, que é a monarquia parlamentarista, onde agora a gente vai ter um parlamento que vai, junto com o rei, comandar a nação. Além disso, o que é que eu posso ressaltar? Eu posso ressaltar a figura aí lendária de Oliver Cromwell, o cara que vai subir ao poder depois de uma guerra civil e que vai fazer com que a Inglaterra, desculpem, tenha uma república implantada no seu território. Oliver Cromwell vai criar os atos de navegação, que vai ser imprescindível para a gente ter um aperfeiçoamento da marinha mercante, da marinha inglesa, certo? Isso vai ser importantíssimo, inclusive, para escoar as produções. Outro detalhe importante, que vai ser também imprescindível para que a gente entenda a Revolução Industrial, os cercamentos. Galera, é só analisar o nome, cercamento, cerca, conter. Conter o quê? Os rebanhos. Rebanhos de ovelhas. Lembrem-se, cercamento, rebanho de ovelhas. E o que é que as ovelhas têm a ver com isso? A ovelha vai dar origem à matéria-prima mais importante da Revolução Industrial, a lã. A lã vai ser imprescindível para que a Inglaterra possa iniciar a Revolução Industrial. Quando a gente fala em Revolução Industrial, eu sei que muita gente pensa logo em quê?
em máquinas, em robô. Não, não era isso. A Revolução Industrial, que foi iniciada no século XVIII pela Inglaterra, teve como, né, produção inicial a indústria têxtil. Então, a ovelha era importante porque ela dava origem à lã, e a lã vai ser a matéria-prima necessária para que nós tenhamos a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, assim, se liga que as revoluções inglesas do século XVII, elas vão ser fundamentais para a gente entender a continuidade e vai ter como consequência essa Revolução Industrial. Certo? A gente não vai entrar nos pormenores da Revolução Industrial. O que é que vocês têm que entender? Que a forma de produzir se modificou. Essa forma de produzir, ela está associada a essa indústria têxtil, beleza? Outro detalhe importante, por que revolução? Sempre que nós estejamos falando de revolução, vocês vão lembrar de mudanças drásticas. Essas mudanças podem ser sociais, políticas, econômicas. Estamos vivendo uma revolução. Olha aqui, estamos em casa, de quarentena, para conter o Covid-19, isso é uma revolução. É uma revolução porque trouxe mudanças drásticas na nossa vida. Tá certo? Então se liga, se a gente está falando em revolução, é porque nós tivemos mudanças. Agora eu queria que você se ligasse no seguinte, ainda falando sobre a Inglaterra. A Inglaterra tinha um costume que todo rei que entrava no poder, ele queria que os seus súditos fossem ou seguissem a sua mesma, ou seguissem as suas religiões, ou a sua religião. Se liga, guarda isso aí que eu vou falar. O que é que acontece? Certo momento, nesse mesmo século XVII, sobe ao poder um rei anglicano. E ele não vai admitir calvinistas, puritanos no seu território. E aí começa a expulsar alguns. Esses alguns vão ser os mesmos que vão dar início, que vão dar origem à formação das 13 colônias inglesas na América do Norte. Não esquece, formação das 13 colônias inglesas na América do Norte. Beleza? Vamos lá. Segundo tópico, falar um pouquinho sobre o iluminismo. Por que o iluminismo ele foi tão importante? Acabei de falar um pouquinho sobre a Inglaterra e sobre a ascensão da burguesia. Essa burguesia não subiu, não ascendeu só na Inglaterra. Ela ascendeu em toda a Europa, praticamente toda a Europa. Na França, esse ideário burguês começa a ser implantado, né, na política. Além da política, na economia. Então, assim, existem vários. Se a gente for listar aqui os pensadores que foram importantes para essa concepção iluminista, a gente vai passar um tempão. Eu vou dizer alguns nomes imprescindíveis, certo? Do ponto de vista político, a gente traz aí a visão russoniana, ou seja, a visão de J.J. Rousseau, mais democrático, talvez um dos mais críticos, né, desse movimento iluminista. A gente traz outro exemplo de um grande pensador político chamado Voltaire. Ele era o cara que admitia a monarquia, mas que essa monarquia fosse dentro do ideário iluminista, o que ele vai chamar de despotismo esclarecido, o rei filósofo. E além, sim, do famosíssimo Montesquieu. O que Montesquieu traz de diferente, Júnior? Ele traz a tripartição dos poderes, né? Quer conhecer um homem? Dê poder a eles. Então, segundo Montesquieu, se um rei tivesse, né, ele fosse o único detentor do poder, ele poderia cometer abusos, arbitrariedades. E a gente sabe que isso realmente acontece muito, né? Nós temos vários exemplos aí na história. E ele disse que era interessante que nós tivéssemos uma divisão. Montesquieu cria o que a gente chama hoje em dia de poder legislativo, executivo e judiciário. Ou seja, ele cria a tripartição dos poderes. Para a gente finalizar, não poderia deixar de citar, tá, a visão economista de Adam Smith.
a lei da oferta e da procura, o que a gente vai chamar de liberalismo clássico. Antes de ressaltar a principal ideia de Adam Smith, eu queria dizer para vocês que ele vai começar a desenvolver, a construir sua ideia, seu ideário, né, depois da visão dos fisiocratas. Bem, vamos entender isso aí rapidinho. Os fisiocratas defendiam que a economia deveria ter como base a agricultura. E aí surge o ideário Adam Smithiano, onde ele vai dizer que o importante não é a terra, não é a agricultura, e sim o trabalho. O trabalho vai fazer com que as pessoas possam ter uma mudança, uma ascensão social. Verdade, galera, exatamente isso. Esse é o ideário burguês. Só que Adam Smith traz uma diferença entre o mercantilismo do século XVI, tá? Lembrando que eu tenho o mercantilismo no século XVI, que vai ser chamado a primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial, né? Adam Smith, junto com a Revolução Industrial, traz a segunda fase desse capitalismo, que é o capitalismo industrial, e tem um detalhe. Adam Smith vai dizer que a economia é autorreguladora, não precisa da intervenção do Estado. Opa! Século XVI, mercantilismo, um Estado intervencionista. Século XVIII, capitalismo industrial, Adam Smithiano, sem a intervenção do Estado, porque a economia ela é autorreguladora. Então se liga nesses três ícones aí, né, desses movimentos iluministas. Poderia falar também um pouquinho de Diderot e d'Alembert, os caras que criaram a enciclopédia para poder difundir todas essas ideias. Tem John Locke, tem muita gente boa, tem muita gente que defendeu vários posicionamentos importantes. Os contratualistas, bem, eu só ressaltei aí a figura desses três defensores de ideários políticos, tá? E a figura de Adam Smith como sendo o pai desse liberalismo clássico, que vai ser inclusive massificado, né, no século XIX e início do século XX. Quando isso vai se modificar? Só uma ressalva. Quando nós temos a quebra da Bolsa de Nova York, e isso nos Estados Unidos de 1929. Beleza, galerinha? Volta um pouquinho a fita, volta um pouquinho. Lembra que a gente falou sobre alguns ingleses que foram expulsos do território porque não seguiam a mesma religião do rei? Pois é, esses ingleses chegaram à América do Norte e fundaram as 13 colônias inglesas na América do Norte. Um detalhe importante, essas colônias elas tiveram características distintas. Nós tivemos as colônias do Norte e as colônias do Sul. Irmão, se liga, que era tudo o contrário. Enquanto no Norte eu tinha minifúndios, pequenas porções de terra, no Sul eu tinha latifúndios, grandes porções de terra. Enquanto no Norte eu tinha uma agricultura diversificada, que a gente chama de policultura, no Sul eu tinha a monocultura, um gênero alimentício. Enquanto no Norte eu tinha um trabalho assalariado, muitas vezes familiar, no Sul eu tinha um trabalho escravo, tá certo? Se liga aí, trabalho escravo, daqui a pouco eu vou dar outra dica. E, para finalizar, tudo que era produzido, ou pelo menos grande parte do que era produzido no Norte, era para consumo próprio, para consumo interno. E no Sul, tudo que era produzido, ou grande parte, era para exportação, não era para o consumo interno. Então são características que vão delimitar as colônias nortistas e as colônias sulistas no início desse processo de independência, tá certo? Mas tem um detalhe importante, quando essa independência começa a ser buscada pelos colonos, a Inglaterra começa a criar vários impostos. Esses impostos vão servir para que a coroa inglesa possa conseguir mais recursos, tá certo? E aí cria-se a lei do chá, cria-se a lei do selo, cria-se a lei do açúcar, cria-se a lei do aquartelamento, as leis intoleráveis, tá, galera? Então, dá uma reforçada aí. Se liga, né, em todas essas leis que foram criadas
pela Inglaterra para tentar ganhar recursos, ganhar dinheiro desses colonos, tá? E outra coisa que é importante vocês lembrarem nesse posicionamento que nós estamos, né, a questão da Inglaterra, a questão da independência dos Estados Unidos, é qual a importância que vai ter nesse contexto a Guerra dos 7 Anos. Porque só depois da Guerra dos 7 Anos a Inglaterra começa a cobrar tributos para os seus colonos. Tá certo, galerinha? Então, só revisando aí, a gente falou um pouquinho sobre as revoluções inglesas, que teve como origem a Revolução Industrial. Nós falamos um pouquinho também desse ideário iluminista, só para você se ligar, relembrar, tá? E ainda assim falamos sobre a independência dos Estados Unidos. Então, não se esqueçam, se inscrevam no canal, dá aí esse belezinha pra gente, dá essa moral aí pra gente, para que a gente possa estar aqui nessa quarentena, mas possa estar também contribuindo para que vocês possam estar em casa, que o foco é esse, a receita é essa, para conter essa pandemia do coronavírus ou do Covid-19, como também é chamado, essa miserável dessa pandemia. Beleza? Valeu e até a próxima.